Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula. E hoje a lição de número 9, que tem como tema o reinado de Davi. Nós vamos ver que tudo que Davi fez de forma bem próspera, tudo vem das mãos do Senhor. Deus era com ele. Deus abençoou quando ele adquiriu a liderança. Deus abençoou que ele caiu na graça do povo. Deus abençoou que o povo amou a Davi. Deus abençoou que ele tinha legalidade para reinar. Deus era com ele e Deus fez o seu reino prosperar. Fez o seu reino prosperar de maneira que eles atingiram a maior expansão, ele e todos que estavam ao lado dele, a maior expansão de terras já conquistada antes, em toda a história do povo de Deus, até Davi. Ele conseguiu uma grande expansão. Ele organizou com excelência o templo, o culto, a adoração ao Senhor. Ele conseguiu muita prosperidade em todas as áreas. Política, administrativamente, religiosamente. Prosperou em tudo. E só por um motivo. Deus era com ele. Deus lhe fez prosperar. Então, seja o reinado, seja uma liderança, seja um pastorado, seja uma atuação de maneira que a pessoa lidere, só há prosperidade na liderança se Deus estiver abençoando. Então, assim como Deus estava com Davi e a sua liderança, nós usamos aqui a expressão reinado porque ele reinou mesmo, mas vamos falar aqui de liderança. Foi uma liderança muito próspera, assim como Deus abençoou qualquer líder hoje, diante de um departamento, diante de uma congregação, diante de um setor, diante de uma cidade, diante de um país. Em qualquer área, não só na igreja, mas em qualquer área, seja no setor público, no setor privado, numa empresa, numa indústria ou num negócio próprio. Se Deus estiver com a pessoa, as coisas irão prosperar. Mas aqui a gente vai ver que não é só Deus, porque nós sabemos que Deus está em todos os lugares e está com as pessoas. Mas estou falando para Deus estar junto, agindo em favor desta pessoa. Nós vamos ver um fator muito determinante aqui. Davi, ele governava baseado na palavra de Deus. Nós vamos ver aqui, Davi, ele conhecia um texto de Deuteronômio, que diz, quando Deus estava dando a ordem para o povo, para que o povo entrasse na terra prometida, Deus já avisou o povo, olha, vocês vão pedir um rei, o povo vai pedir um rei. Esse rei tem que ter uma cópia da lei, junto com ele. O que Deus estava querendo dizer? Se esse rei fizer uma cópia da lei para estar junto com ele, de maneira que ele venha reinar de acordo com a minha vontade, então eu irei abençoar. E Davi fez isso. Davi conhecia a palavra do Senhor, amava a palavra do Senhor. É só você dar uma olhada no Salmo 119, que é a maior exaltação que se faz em toda a Bíblia acerca da palavra de Deus. Foi Davi que escreveu. E você vai perceber o quanto Davi governava de acordo com a vontade de Deus. Tudo é condicional. Então, como Davi fez a parte dele, de andar na vontade de Deus, aí Deus, comprovadamente, estava com Davi, lhe abençoando, e ficou aí o legado para toda a história. E ainda, o trono de Davi, a dinastia de Davi, ela foi abençoada de tal maneira que se tornou uma dinastia eterna. Por quê? Porque da descendência de Davi nasceu Jesus, e o trono de Jesus é eterno, o reinado do Senhor Jesus é eterno. Então Deus abençoa grandemente a descendência de Davi. Tudo porque Davi amava a palavra de Deus. Então aqui fica a lição para os dias de hoje. Para o início desta lição já aprenda. É condicional. Se nós amarmos, é aquilo que Jesus falou em João, capítulo 14, 15, ele diz, se guardardes os meus mandamentos, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se, quando você lê o se na Bíblia, o se é condição, com uma condição, se. Então, se guardar a palavra, se amar a palavra, Deus estará junto e as coisas irão prosperar. Como Davi na liderança, ele prosperou, nos dias de hoje, na liderança, qualquer servo de Deus também vai prosperar, ok? Vamos lá? Nós temos aqui um slide bonito, né? O tema, o reinado de Davi. Essa foto aqui é uma foto da Jerusalém atual, né? Se você for lá, você vai ver essa paisagem ali. Tem vários pontos ali onde você contempla ali várias regiões de Jerusalém, e aqui está pegando ali uma parte do Muro das Lamentações, e do outro lado do muro aparece o Domo da Rocha, a localização do antigo templo
de Salomão. Vamos aqui, o slide 2, só para você ter aqui um rápido resumo acerca da história de Davi. Nós temos aqui, ele foi pastor de ovelhas da tribo de Judá, Davi ungido rei, mata Golias, ele se torna líder nas batalhas, famoso e aclamado pelo povo, aí Saul fica com ciúmes, Davi se torna um fugitivo do rei, ele também se torna foragido e pobre, andou errante, por isso que o escritor aos Hebreus fala, muitos andaram errantes, Davi ficou anos pelos desertos. Se junta a 400 degenerados, luta ao lado dos filisteus, daí morre Saul, Davi aclamado rei de Judá. Slide 3. Guerra da casa de Davi contra a casa de Saul. Para quem não sabe, o reino do sul guerreou com o reino do norte. Houve grande guerra. Davi matou muitas pessoas das tribos de Israel. Davi vence e é aclamado rei de Israel. Ele estava com 30 anos de idade. Como rei de Israel, conquista Jebus, a antiga Salém. Funda a cidadela, seu palácio em Jerusalém. Deus faz uma aliança com Davi e unifica todo o reino com a nova capital, em Jerusalém. E aí Davi vence muitas guerras e tudo isso ele tinha cerca de 40 anos de idade. Então, com 40 anos de idade, estava no auge da sua vida e do seu reinado. Nós temos aqui, para quem não sabe, os Salmos de Davi, é só para você ter conhecimento. O Salmo 3, quando ele fugia de Absalão, Salmo 7, acerca de Cush e Benjamita, Salmo 18, 34, 51, 52, o slide 5, 54, 56, 57, 59, 60, 63, 142, são salmos, eu aconselho que você baixe os slides, e você vai ver aqui vários pontos da história de Davi cantados nos salmos que ele compôs. Então, se você quiser conhecer muito da história do rei Davi, você pode ler também os Salmos. Eu fiz questão de trazer esses slides para os irmãos acompanhar a história linda de Davi por meio dos Salmos. Nós temos aqui o slide 6, já entrando na lição. A primeira parte nos diz assim: Davi é constituído rei. Já adianta os irmãos e já vai deixando teu ok aí, já vai se inscrevendo no nosso canal www.academiateologica.com.br, e todos os irmãos que entram pelo site da igreja, se inscreva lá no nosso canal, porque os slides você vai baixar lá no canal da Academia Teológica, tá? É lá no canal da Academia Teológica que você vai encontrar, no site, vai encontrar os slides ali. Vai encontrar também os nossos materiais ali, curso de mídias, que já está disponível para os irmãos, e também o nosso livro, que já está abençoando os irmãos. E em breve já estaremos também disponibilizando a obra impresso. Mas a primeira parte aqui diz assim, slide 6, primeiro tópico, 3 motivos para a sua escolha, subsídio teológico. 3 coisas davam legalidade ao reinado de Davi. Se você ler o primeiro tópico da lição, a lição vai falar de 3 coisas que davam legalidade ao reinado de Davi. Qual era a primeira delas? Teologicamente, Deus proveu Davi como rei para o seu povo. Aconselho os irmãos a baixar esses slides, porque aqui está a ordem correta, viu? Do que dava legalidade para Davi. Então eu procurei seguir a ordem correta. Então a gente tem que começar com a legalidade da teologia ou da ação de Deus. Então o que dava legalidade a Davi é que primeiramente foi Deus que elegeu Davi. Tá? Está lá em 1 Samuel 16, capítulo 1, versículo 12 e 13. Então teologicamente Deus proveu Davi como rei para o seu povo. Segundo, culturalmente Davi era descendente legal do povo de Deus. Havia lei sobre isso. Lá em Deuteronômio 17:15, a Bíblia diz que não era para aceitar um rei que não fosse dos filhos de Israel. Então, culturalmente falando, ele tinha legalidade porque ele era também pertencente ao povo, descendente do povo. Terceiro, politicamente, Davi foi um general de guerra, um líder sábio, humilde e honesto. Então, dessa forma, todo o povo lhe respeitava e o amava, conforme 1 Samuel 18, 5, 13 ao 16. Então, já passe para os irmãos. Irmãos, Davi foi grandemente exaltado no seu reinado e ele tinha legalidade para exercer o seu reinado. 3 coisas davam legalidade para Davi. Primeiro, teologicamente falando, Deus elegeu Davi. Está lá em 1 Samuel 16, capítulo 1, versículo 12 e 13. Segundo, culturalmente falando, ele tinha legalidade porque era descendente do povo de Deus. Está lá em Deuteronômio, havia a lei, 17:15. Não aceite rei que não pertença aos filhos de Israel. Terceiro, politicamente falando, ele tinha que ser um líder. Naquela época, o povo, todos os reis do mundo antigo eram guerreiros.
tinha que saber lutar, tinha que poder defender o povo diante das batalhas, ser estrategista, valente, corajoso. Davi tinha tudo isso. E aí então ele caiu na graça do povo, porque o povo percebeu que Deus era com ele, o povo sabia que ele era da descendência, da linhagem dos filhos de Israel. Eles mesmos disseram: nós somos carne da tua carne, ossos dos teus ossos, nós somos irmãos. O povo fala isso para ele. E terceiro, então, ele tinha o direito de ser considerado líder, porque ele era um grande guerreiro e protegeu Israel várias vezes. Então tudo isso dava legalidade ao reinado de Davi. Então, esse slide aqui ficou muito bem preparado, viu? Baixa ele lá. Tópico 2. Davi como pastor e chefe. Subsídio teológico. Já foi dito em outras lições que a unção de rei não mudou o coração de pastor. Davi, sendo pastor, recebeu por meio da unção mais autoridade, força, coragem e sabedoria para cuidar do povo ou do rebanho de Deus, conforme Salmo 77 e 20. Então, Davi como pastor e chefe. A unção de rei não mudou o coração de pastor. Ele tinha um sentimento protetor. Ele tinha amor genuíno pelas ovelhas do Senhor, pelo rebanho do Senhor, pelo povo de Deus, pelos exércitos do Senhor. Então, ele era um rei, mas antes de se tornar rei, ele sempre foi um pastor. E depois de se tornar rei, continuou com o sentimento de pastor, protetor, um guardião, um ajudador, uma pessoa que amava o rebanho do Senhor. Aí Deus abençoou a Davi. E esse é o sentimento, irmãos. Hoje muitas pessoas querem ser um líder, querem ser um pastor, querem ser um dirigente por causa do status. Mas a intenção que Deus deseja ver no coração de quem deseja ser um líder é o bem-estar do povo. Jesus disse em João capítulo 17, por amor destes, eu me santifico a mim mesmo. Então, por amor às ovelhas, por amor ao rebanho, quem deseja ser um líder, antes do sentimento de ser notado como um líder, ele tem que estar à disposição, ter disposição em servir o povo, em ajudar o povo. Como diz a Bíblia, chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, procurar conhecer, como diz a Bíblia, o estado das suas ovelhas, andar com o povo, se interessar pelas necessidades do povo. Era assim que Davi olhava para o povo, com um sentimento de ajudar o povo, de guardar o povo, de ver o povo feliz, de edificar o povo, pensar no povo mais do que em si próprio. Essa é a liderança que Deus deseja ver no coração de quem almeja uma posição diante do povo de Deus. E a Bíblia diz que quem almeja o episcopado, excelente obra almeja, mas não pode ficar só com o destaque da posição. Isso é uma consequência natural, o respeito que virá do povo, a honra que virá do povo. Isso naturalmente acontece. A Bíblia diz, tenhais os pastores com grande estima, lembrai-vos dos vossos pastores, honra a quem merece honra, mas isso é secundário, isso é natural. O sentimento primordial no coração de uma pessoa que deseja ver o povo de Deus sendo edificado e deseja fazer algo pelo povo de Deus, é exatamente esse. Eu amo o povo de Deus e desejo ajudar o povo de Deus. E aí Deus naturalmente vai trazer um destaque para a vida dele. Mas o sentimento primordial é o desejo de ver o povo servir a Deus com alegria. Pensar no povo mais do que si próprio. Até a palavra, sabe o que quer dizer a palavra amigo? Nós temos que ter um sentimento de amizade. A palavra amigo significa, o A é uma negação no grego. Então, não, o migo significa ego, não eu, mas você. Jesus diz, eu não chamo vocês de servos, chamo vocês de amigo. Então, no hebraico, a palavra amigo é shavê, que significa andar conectado com aquele que você considera um amigo. Você anda junto com ele para ajudar ele nas situações difíceis. Então, nós devemos olhar para o povo e desejar o bem do povo, mais do que a si próprio. Por isso que a Bíblia diz, cada um, aquilo que você desejar, que aconteça com... cada um deseje para si aquilo que você quer que aconteça com o povo. Primeiramente o povo. A Bíblia é bem clara. Então, irmãos, nós temos que ter esse sentimento como tinha no coração de Davi. Tópico 3. Entrando em aliança com o povo. Aí vai ser natural. Uma coisa importante é o reconhecimento do povo. O povo vai eleger,
quando a pessoa tem o desejo de ajudar o povo. Subsídio teológico. Davi conquistou a confiança, aqui é que está a questão, irmãos, das tribos por várias razões. Primeiro, ele era guiado pelo Espírito Santo. Essa regra ainda continua de pé nos dias de hoje. É tanto que Jesus disse, vocês antes de fazer alguma coisa na minha obra, esperem em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Tem que ter a unção do Espírito, tem que ser guiado pelo Espírito de Deus. Então, para cair na graça do povo, para que o povo reconheça a liderança, em outras palavras, faça uma aliança com esse líder, a pessoa tem que ser guiada pelo Espírito Santo. Fala isso na tua congregação. Hoje muitas pessoas querem liderar, querem ter um cargo, uma posição. Em primeiro lugar, ser cheio do Espírito Santo. Quando foi acontecer a separação dos diáconos ali, a recomendação foi essa: escolher homens cheios do Espírito Santo. Tópico 2. Davi protegia as tribos das ameaças dos exércitos inimigos. Está lá em 1 Samuel 18, 14 e 16. Então, esse sentimento, proteger o povo, como eu disse ali, amigo, mais a pessoa do que a si próprio, né? Não eu, mas você. Tópico 3. Davi foi um líder que administrava as causas do povo com justiça e equidade, segundo Samuel 8 e 15. Por isso que ele caiu na graça do povo, porque ele administrava as causas do povo e era justo com o povo, era correto, era honesto com o povo. Então, dessa forma, todos os anciões das 12 tribos fizeram aliança com Davi e este reinou por 40, não foi 4 meses, nem 4 anos, 40 anos sobre Israel. Está lá em 2 Samuel 5, versículo 1 ao 4. Então, por que Davi entrou em aliança com o povo? Porque ele fez por merecer. Guardava o povo, veja bem, ele não tinha nada a ver com aquela conversa lá de Golias provocando os soldados de guerra de Israel. Ele era um menino que não estava nem na guerra. Quando ele olhou, disse, não, esse incircunciso filisteu está afrontando os exércitos de Deus. Isso é uma afronta a Deus. Não, e esse povo aí 40 dias sendo humilhado. Não, não pode, não pode. Eu vou proteger os meus irmãos. Eu vou guardar o povo do Senhor. Deus é comigo. E ele foi lá e matou Golias. Então, olha o sentimento que ele teve. Em primeiro lugar, a honra ao nome do Senhor. Em segundo lugar, os exércitos do Senhor estavam sendo humilhados. E ele sentiu o desejo de fazer com que esse opróbrio não caísse sobre o povo. E outra coisa, se houvesse alguém que entrasse na batalha e perdesse para Golias, seus irmãos, as tribos, se tornariam escravos dos filisteus. E ele não passava na cabeça dele, não entrava na cabeça dele ver o seu povo sendo escravo. Aí o amor, ele foi movido pelo amor, pelo bem que ele sentia pelo povo. Aí então Deus lhe deu vitória. São essas as características que faz com que Deus eleja alguém para liderar seu povo. Interesse pelo bem-estar do povo, interesse pela alegria do povo, interesse pela paz entre o povo, amor entre o povo. Vamos lá? Tópico, slide 9, segunda parte. A consolidação do reino de Davi. Então você vê aqui que na primeira parte da lição, ele conseguiu achar graça aos olhos do povo porque fez a sua parte. Ele se dedicava em prol do povo. Agora na segunda parte, ele consolida isso. Primeiro tópico, a edificação de Jerusalém. Foi uma conquista incrível, isso aqui é muito lindo. Subsídio teológico. A cidade de Jerusalém nunca fora dominada por completo durante a conquista de Josué. Quando eles entraram na Terra Prometida, nunca dominaram. Houve uma certa conquista pequena, mas os jebuseus expulsaram novamente as pessoas e continuaram mandando em Jerusalém. Então, Davi fez o que ninguém conseguiu fazer: conquistar por completo a cidade forte de Jerusalém. Devido a essa importante conquista, a cidade também recebeu o nome de Cidade de Davi, conforme 2 Samuel 5 e 9. Quando Davi conquista Jerusalém, aí sim que ele caiu na graça de todas as 12 tribos. Por quê? Ele já estava governando em Judá. Já estava ali em Judá há mais de 7 anos. Ele governou em Judá. E aí, quando ele vai, Saul já estava morto. E ele, uma estratégia tremenda, um exército menor. É tanto que Jerusalém, irmãos, os jebuseus que moravam ali, era em cima de uma montanha. Então era bem fortificada. Era tão difícil, até os historiadores comentam,
que era muito difícil alguém conquistar Jerusalém. E os próprios moradores, os jebuseus, eles disseram assim para Davi: pode vir tentar, os cegos e os coxos que estão aqui vão expulsar vocês, vocês não são nada. Zombaram de Davi. Depois Davi até reverteu esse provérbio. Mas o que Davi fez? Simples. Simplesmente achou a entrada de água da cidade, trancou a entrada da água e também pelos canais dessa entrada de água, eles invadiram a cidade, secretamente. Davi e os seus homens, com uma estratégia extraordinária, invadiram a cidade, dominaram a cidade, expulsaram os jebuseus, mataram muitos e então conquistaram Jerusalém definitivamente. Quando se espalhou a notícia que Davi tinha feito isso, além de uma euforia, uma alegria, vem um temor também no coração de todo mundo. Certeza que alguma pessoa deve ter dito assim: quem pode parar esse homem? Quem pode parar? Deus é com ele. Nós sabemos o quanto ele é um guerreiro corajoso. E Deus é com ele. Conquistou Jerusalém. Nunca ninguém, nem Josué, o grande guerreiro Josué, não conseguiu dominar Jerusalém. Davi vai lá e conquista Jerusalém. Aleluia! Então ali vai consolidando o seu reino e vai edificando Jerusalém. Tópico 2. As reformas religiosas, subsídio teológico. Davi foi mesmo incrível. Davi conhecia muito bem o que estava escrito em Deuteronômio, capítulo 17, versículo 18 ao 20. Deus ordenou ali que o rei deveria ter uma cópia da lei para reinar de acordo com a vontade de Deus. Dessa forma, Davi precisava cuidar do que era sagrado. Por isso, ele decide trazer a Arca da Aliança para Jerusalém, a fim de organizar a vida religiosa do povo e restaurar a adoração ao Senhor. Está lá em 2 Samuel 6, 17 e 18. Davi conhecia Deuteronômio 17, 18 ao 20. Deus falou: quando vocês entrarem na terra prometida, o povo vai pedir um rei. Deus falou isso para Moisés. Mas que esse rei governe pautado na minha vontade. Então ele faça uma cópia da lei que os sacerdotes têm e esteja com ele. Porque, irmãos, era um governo sacerdotal. Era um governo onde eles deveriam agir de acordo com a vontade de Deus. Davi sabia disso. Nos dias de hoje, irmãos, principalmente os líderes, os pastores, principalmente todas as pessoas, todos os reis deveriam ser assim, mas principalmente os homens de Deus devem estar 100% de acordo com a vontade de Deus. Não fazer nada contrário à vontade de Deus. Por quê? Para que o governo possa prosperar. E Davi fez isso. E quando Davi fez isso, a primeira coisa, ele sabia: nós temos que governar tendo Deus como centro do nosso governo. Então, está faltando alguma coisa aqui. O quê? A arca. Onde é que está a arca do Senhor? Onde é que está o símbolo da presença do Senhor no nosso meio? E foram buscar a arca. A Bíblia diz que ele organizou e reuniu 30 mil homens. É possível que ele tenha organizado, com certeza eram soldados, mas há quem diga que a grande maioria dos levitas, que depois tinha 38 mil levitas trabalhando na tribo de Levi, nas coisas sagradas do Senhor. Mas muitos levitas foram buscar a arca. E não se sabe se soldados, se o número de levitas, como os soldados de Davi, provavelmente tinha soldados de Davi, porque por causa dos saques, dos inimigos, a arca era valiosa. Então, 30 mil homens Davi reúne e foram buscar a arca. E voltaram numa grande festa, Até a mulher de Davi, quando viu ele dançando diante da arca, ela vai lá e repreendeu Davi, dizendo que Davi até tem uma expressão que ela usa, que dá a entender que Davi estava quase nu. Começou a dançar, ficou tão eufórico, quase se despiu. E ele disse: não, eu dancei mesmo, era na frente do meu Senhor e vou continuar dançando. E ela fez algo que não agradou a Deus, porque a Bíblia diz, se não estou equivocado, foi Mical, ela morreu sem dar à luz a filhos. Ela zombou de Davi, desprezou Davi, não gostou de Davi estar alegre diante de Deus. Mas Davi voltou numa alegria tremenda. Então começou as reformas religiosas. Uma das primeiras coisas que Davi fez no seu governo foi trazer a arca, erguer uma tenda e organizar o culto ao Senhor lá em Jerusalém. Por isso que Deus é com ele. Aí fica a lição para os dias de hoje. Às vezes que eu dirigi congregação aqui na minha cidade, sempre fazia isso, chegava na igreja
e já lançava campanhas de oração para consagrar o ministério e o povo diante do Senhor. Temos que invocar a presença do Senhor. O que Davi estava fazendo? Indo lá trazer a arca. Estava desejando a presença do Senhor. Foi buscar a presença do Senhor. Hoje eu não estou dirigindo congregação, mas Deus sempre prosperou fazendo isso. Chegar diante de uma igreja, assumir uma igreja. Já vamos colocar uma campanha de oração aqui, orar com os obreiros, orar com os líderes de departamento e vamos buscar a presença do Senhor. Mais ainda, não que o antecessor não estivesse buscando ou coisa assim, mas não. Se já havia uma busca, vamos continuar buscando e, se possível, buscar mais ainda. Então, você que é líder, você que é professor, você que é dirigente, pastor, Davi fez isso. Vamos começar a reinar? Presença do Senhor. Foi buscar. Fez algo grande para buscar a presença do Senhor. E isso fala que nós temos que buscar a Deus hoje em oração. Prepare uma campanha de oração, prepare uma campanha de consagração, busque ao Senhor, chame os líderes. Davi chamou 30 mil homens, com certeza tinha ali os cabeças do povo, generais, os levitas, os sacerdotes, então colocou o povo na direção do Senhor. Até porque a palavra buscar no hebraico, ela tem uma expressão que a gente pronuncia assim, ó, danra, pisar com o pé literalmente na direção de Deus. Então hoje, assim como Davi foi buscar a arca, porque ele estava querendo a presença de Deus, nós, os pastores, os líderes, os dirigentes, temos que pisar com o pé na direção de Deus. De que forma? Caminho da oração, caminho do altar, caminho da consagração, levar o povo a orar. E assim Deus vai abençoar e o governo vai prosperar. Aleluia! Tópico 3. A suprema aliança davídica. Aqui aí Deus vai honrar. Assim como Deus foi honrando Davi, ainda continua honrando seus servos hoje. Só que no caso de Davi foi uma grande honra, né, irmãos? Vamos entender por quê. Subsídio teológico. A Bíblia registra que Deus estabeleceu uma aliança com Davi de maneira que nenhum outro rei recebera tal honra. Qual honra? Olha só, uma das bênçãos dessa aliança foi que a dinastia de Davi seria eterna na pessoa de Jesus Cristo. Está em 1 Samuel 7,16, Jeremias 23,5, Isaías 9, 6 e 7. Então é claro que hoje Deus continua abençoando os líderes que buscam a presença do Senhor e tem o seu governo pautado na vontade do Senhor, mas nem se compara à exaltação que recebeu Davi e a sua descendência. Por quê? Porque da família, literalmente, da família de Davi nasceu o Messias e o trono do Messias é eterno. Ou seja, não vai ter outra família no mundo, no universo, que vai governar eternamente. Não tem. Só da descendência de Davi, na pessoa de Jesus Cristo. Então vale a pena, irmãos. Vale a pena. É claro que, apesar de hoje os filhos de Deus não receber essa honra que Davi e a sua família recebeu, mas recebe as ricas bênçãos de Deus e o ministério prospera para a glória de Deus. Vale a pena buscar a Deus. Aleluia! Nós temos aqui a terceira parte da lição. A grandeza política do reinado de Davi. Primeiro tópico. As realizações militares. Subsídio teológico. 4 verbos caracterizam as realizações militares de Davi. Tá? A lição não traz essa organização aqui, irmãos. Por isso eu aconselho você baixar os slides. A lição menciona, mas eu organizei aqui de uma forma assim, bem mais fácil para os irmãos entenderem. Primeiro, feriu. Vou repetir a leitura. 4 verbos caracterizam as realizações militares de Davi. Primeiro, feriu. Está ali em 2 Samuel 8 e 9. Segundo, derrotou. 2 Samuel 8 e 1. Terceiro, sujeitou. 2 Samuel 8 e 1 também. E quarto, tomou. 2 Samuel 8 e 1. Davi venceu vários povos. Os principais foram, letra A, os filisteus. Letra B, os moabitas. Letra C, os sírios. Letra D, os edomitas. Devido à bênção de Deus, Davi alcançou a maior extensão de terras. Tá? E aqui do lado tem um mapa, ó, já conquistadas antes dele. Então a parte aqui que está em lilás foi toda a extensão de terra que Davi, então, eu costumo dizer na teologia, ele colocou cerca no terreno, delimitou os limites, marcou os limites de Israel e expandiu o território de Israel. E aquela parte verde lá em cima, na época de Salomão, seu filho, Salomão agregou mais aquela parte ainda. Por que eu estou dizendo que foi uma grande expansão? Porque, irmãos, está escrito aqui em cima Síria. Hoje, exatamente hoje, tá? Esse lugarzinho do mapa aqui em lilás está escrito Síria, não pertence mais a Israel. Israel perdeu. Devido aos reis
que sucederam Davi e outros reis que foram ímpios, eles foram entristecendo ao Senhor, não andaram na lei do Senhor e os povos foram dominando, eles perderam essas terras. Mas na época de Davi, enquanto Davi estava na vontade do Senhor, Davi teve a maior expansão territorial, para você ver como Deus honrou a obediência de Davi. E daí o seu filho mais ainda, foi lá em cima, ó, a expansão territorial. Como Deus abençoou. E é o que acontece, irmãos. Nos dias de hoje, o servo de Deus que lidera na vontade do Senhor vai expandir o departamento, almas sendo ganhas, o trabalho vai crescer, as conquistas virão, a prosperidade virá, a manutenção da obra do Senhor será suprida de forma próspera. Deus faz a obra expandir, como fez com Davi. É Deus, Ele promete isso. Se guardardes os meus mandamentos, pedireis o que quiserdes será feito. A Bíblia diz que Deus, em Hebreus 11:6, é presenteador daqueles que o buscam. Então, o líder que buscar o Senhor e andar na vontade do Senhor, a sua liderança vai expandir. Aleluia! Tópico 2. As administrações de Davi. Subsídio teológico. O rei Davi organizou 4 áreas importantes de seu governo, tais como, está lá em 2 Samuel 8, 15 ao 18. Letra A, área militar. Letra B, política. Letra C, administrativa. Letra D, religiosa. Tá? Davi contou com a ajuda de várias pessoas. Eu mencionei para os irmãos aqui, separei para ficar mais fácil. Tá? A lição não traz dessa forma aqui, baixa esse slide que você vai gostar. Letra A, Joabe foi general. Letra B, Jeosafá foi cronista. Tá? Escrevia todos os acontecimentos do governo, do reino. Letra C, Zadok e Aimeleque foram sacerdotes. Letra D, Serias foi escrivão. Ele anotava todos os patrimônios do reino, os negócios do reino, com outros povos, outros reis. Letra E, Benaías foi chefe da guarda real. Tá? Letra F, os filhos de Davi foram ministros de Estado. Então a união entre os filhos de Deus é fundamental para a plena prosperidade. Eu coloquei ali Salmo 133. Então hoje, todo servo de Deus, líder, que deseja que haja uma prosperidade, não é apenas ele buscar o Senhor e achar que sozinho Deus vai fazer tudo prosperar. Não, irmãos. Além de Davi amar a lei de Deus, amar o culto a Deus, amar o povo, ele tinha comunhão com o povo, tinha união com o povo. E ele então delegava tarefas. Eu costumo dizer que o bom obreiro faz obreiro. Ele fazia obreiros e participava o reinado com amigos, irmãos de confiança. E tudo que Davi fez, a Bíblia faz questão de mencionar, ele não fez sozinho. A Bíblia dá nomes às pessoas que ajudaram Davi a prosperar. Então fica a mensagem para os dias de hoje. Ainda Deus espera que haja união entre os filhos de Deus. Porque o pastor não lidera sozinho, o líder jamais vai conseguir fazer nada sozinho. Nós precisamos da ajuda uns dos outros. Aleluia! Terceiro tópico, o culto público. Aqui é tremendo, irmãos. Davi fez algo incrível. Davi organizou a vida religiosa de Israel e cuidou da qualidade do culto ao Senhor. Dessa forma, Davi forneceu condições aos levitas, que eram 38 mil homens, para que estes pudessem levar o povo a uma adoração excelente. Desse número de levitas, temos a seguinte separação. Você encontra isso em 1 Crônicas 23, 1 ao 6. Quero agradecer o apoio de um irmão que mandou mensagem ali dizendo: pastor, obrigado por dar as referências bíblicas. O senhor explica e já vai dando as referências. Fica fácil para a gente pesquisar. Legal. Letra A. 24 mil levitas trabalhavam com as tarefas diárias da tenda. Nós sabemos que primeiramente Davi fez uma tenda nova, né? Houve 3 tendas na época do povo de Deus ali. Houve a tenda de Moisés, que era só uma tenda dele, depois a tenda do tabernáculo. E 4 tendas, na verdade, né? Depois, quando o povo entrou na Terra Prometida, se dividiu as tendas, a arca ficou num lugar, os utensílios em outro lugar. E depois Davi, então, vai lá para Jerusalém e faz uma nova tenda. E daí, então, nessa nova tenda, antes do templo ser erguido por Salomão, os 24 mil levitas trabalhavam nas tarefas diárias da tenda. Mais 6 mil eram oficiais e juízes. Aí trabalhavam com causas
julgavam o caos até mesmo e estudavam a lei para sempre fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Letra C, tinha 4.000 porteiros. Eles trabalhavam, irmãos, tanto nas entradas, tanto da tenda, como das casas e das cidades. Os porteiros tinham também um ciclo. Por que das casas? A Bíblia ordenou que os levitas morassem entre o povo. Então os porteiros tinham uma função, receber o povo. Quando tinha reunião solene, então esses porteiros, porque não tinha 4.000 portas na tenda, não interprete assim, mas eles faziam rodízios, faziam turnos, praticamente todos os dias na tenda, vigiando a porta, estando recebendo os sacrifícios do povo. Então esses porteiros aqui, todos os dias faziam rodízios, escalas, e esses porteiros aqui, tanto na tenda como nas casas dos irmãos. Para quem não sabe, os levitas, Deus ordenou que eles morassem entre o povo. Se alguém tivesse condições, era para abrigar até mesmo um levita, para que o levita estivesse ensinando as famílias. E esses 4.000 porteiros aqui tinham funções diárias nas tendas e entre o povo. Mas nós temos também aqui 4.000 músicos e cantores. A Bíblia chega a dizer que Davi fez instrumentos para eles. Davi deve ter feito uma harpa, algum instrumento, e depois houve uma grande reprodução, né? O povo reproduziu, mas Davi produzia instrumentos de música. E esses 4.000 músicos também cantavam na tenda e cantavam e tocavam entre o povo, junto com as famílias que eles moravam e principalmente nas festas solenes, quando eles eram convocados. Então, praticamente, a vida do povo se tornou um culto diário. Davi organizou muito bem organizado a vida religiosa do povo, o culto, a adoração, a liturgia. E eles praticamente viviam numa esfera de adoração. No reinado de Davi, o povo adorou ao Senhor com perfeito louvor. Aleluia! E nos dias de hoje, irmãos, não pode ser diferente. Nós temos que organizar a liturgia, fazer o povo, nós organizar os departamentos, as lideranças, trabalhar com o sagrado e fazer o povo aprender a adorar a Deus, a louvar e exaltar ao nome do Senhor. Sempre costumo dizer, irmãos, nós estamos hoje aqui na igreja para celebrar ao Senhor, para homenagear ao Senhor e fazer uma liturgia sagrada e pedir que o povo, eu sempre digo, irmãos, a gente inicia várias vezes o culto, a gente fala assim, irmãos, que os irmãos não entrem apenas no templo, mas entrem também no culto. Entrem no templo para cultuar, façam parte da adoração. Louvem, cantem, exalte ao Senhor, com alegria, com simplicidade, singeleza e gratidão no coração. E aí, irmãos, nessa esfera de adoração, o Senhor se fará presente e a prosperidade do Senhor também será real. Aleluia! E a nossa conclusão, preparei hoje aqui para ler a conclusão da lição, ficou muito bem colocada. O reinado de Davi e de seu filho Salomão ficou conhecido como a Era de Ouro de Israel. A Era de Ouro, foi a melhor época. Mas, na verdade, o rei Davi sabia que a fonte verdadeira de toda a grandeza do reino vinha de Deus. Eu disse no início, Davi prosperou grandemente no reinado que exerceu, porque Deus estava com ele. E é o que acontece nos dias de hoje. Se quisermos prosperidade, Deus precisa estar conosco. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos doar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Está lá em 1 Crônicas 29:14, quando Davi pediu para o povo voluntariamente trazer oferta. Para quem não sabe, irmãos, Davi, se fosse hoje, Davi, a Bíblia diz que ele deu pessoalmente oferta daquilo que era dele para o templo do Senhor. Se fosse hoje, Davi teria ofertado mais de 10 bilhões de reais. Verdade, irmãos. Pesquise que você vai encontrar ali a quantidade. Eu estive fazendo uma pesquisa, irmãos, daria 12 carretas de ouro, tá? Que Davi, do seu bolso, da sua oferta pessoal, ele deu para a construção do templo. Junto com o povo, eles arrecadaram muita coisa. Depois Salomão executou a obra, mas já tinha muitas coisas para construir a magnitude do templo de Salomão. Templo do Senhor construído por Salomão. Aleluia! E nós chegamos ao final de mais uma lição e eu convido você domingo a estar na igreja para aprender a lição de número 9, o reinado de Davi. Muito linda esta lição. E que você seja um líder guiado por Deus e que também o teu ministério possa expandir e possa prosperar. Deixa o teu ok nesta lição, divulgue, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.